da Pessah? Pesach. Inclusive foi Purim agora. Foi o quê? A festa de Purim mais alegre do calendário judaico, que celebra a vitória de Israel contra o decreto de extermínio pelo rei da Pérsia, por influência do vizir real Aman, o Amalequita. E a rainha Esther, também uma grande liderança feminina, foi corajosa. Impressionante demais. E salvou o nosso povo. 30 dias depois de Purim, nós temos Pesach, que é passagem. Na última praga do Egito, que foi Makat Bechorot, que foi a morte dos primogênitos, os judeus foram orientados naquela noite a passar o sangue do Korban Pesach, do sacrifício pascal, nos umbrais de suas portas, e desta maneira o anjo da morte saltaria e passaria pela casa dos judeus, atingindo apenas os primogênitos dos egípcios. Exatamente. Passar, Deus passou pela casa dos judeus e salvou as nossas vidas. E também passou por de cima dos pecados do povo judeu, porque aquela geração estava contaminada por toda a influência negativa da idolatria egípcia. Então Deus ignorou, focando no que eles receberiam 49 dias depois no Monte Sinai, a Torá. Ele nos julgou pelo nosso futuro, não pelo nosso presente. Mas isso. A festa de Pesach é uma festa relacionada à educação, onde o pai tem a obrigação de contar para o seu filho a história da saída do Egito. E nós temos o dever, é um dever nos enxergarmos nesta noite como se nós estivéssemos saindo do Egito. É para vivenciar a história e materializar ela para as futuras gerações. Porque somente através da família, somente através dos ensinamentos de pai para filho, de mãe para filho, cada um cumprindo o seu papel e cada um com as suas habilidades e estrutura espiritual, que o conjunto delas é o bem maior para o filho, para a filha, para a descendência, é que nós garantiremos que o judaísmo sobreviverá. Pesach é a noite mais importante do ano. Pesach é a noite onde nós voltamos no tempo e trazemos todos esses ensinamentos de uma forma real para as nossas vidas. E não contando isso como uma historinha porque a gente quer comer rápido. Pois é. Não. O Magid, que o Seder é uma ordem. Então são 15 etapas. O Magid é a etapa mais extensa, que é o momento de contar, de ler Magid, de contar a história. Essa é a parte que nós precisamos investir, que nós precisamos ser lúdicos, que nós precisamos enfatizar o que precisa ser enfatizado e corrigir o que precisa ser corrigido. É uma grande oportunidade para um pai, nesse momento, sentar com seu filho. É uma grande oportunidade para a mãe, nesse momento, sentar com seu filho, com a sua filha, e tentar plantar no seu coração o amor pela causa. E a Kabbalah escreve que essa é uma noite propícia para a educação. É uma noite propícia para a gente poder garantir sensibilidade espiritual no coração das nossas futuras gerações. Pesach é a passagem. É o momento em que a gente, de uma certa forma, traz para o mundo toda aquela energia espiritual que desceu no primeiro Pesach da história, que foi quando Moisés libertou o povo de Israel, sendo o líder, o jantar mais antigo, e o primeiro foi na saída do Egito, de fato. E ele, corajoso, manifestou a sua liderança e mostrou que essa saída poderia ser rápida, igual você levantou brilhantemente, mas ela durou todos os meses que durou, porque era fácil tirar o judeu do Egito, mas era muito difícil tirar o Egito do judeu. Então todo o processo das 10 pragas foi para mostrar para o judeu que estava influenciado pela idolatria que não existe idolatria, só existe um Deus, e será onisciente, onipotente, que é a força maior e que está dentro do meu coração, está dentro do teu coração e soprou dentro de nós a alma que nos deu a vida. Então Pesach é a festa da fé. A matzá que nós comemos, que é o pão que não deu tempo de fermentar, ela simboliza a fé. Por quê? Só porque não deu tempo de fermentar, a saída foi rápida, a gente vai comer um pão sem gosto, parece uma bolacha de cream cracker, sem gosto, sem fermento, só por causa disso? Não, porque a saída rápida também foi uma bondade divina. E nós, comendo a matzá, que é um pão que o Zohar escreve que é Lechem de Meimnuta, o pão da fé, nós estamos agradecendo que a saída foi rápida,
Nós estamos agradecendo que a saída foi da maneira que foi e não da maneira que nós gostaríamos que fosse. Então, Pessach é a festa da fé. Pessach é a festa que, na minha opinião, é o nascimento do povo de Israel. O povo judeu nasce na saída do Egito. Com certeza. O povo judeu se transforma numa nação 49 dias depois da saída do Egito, quando se compromete com os 10 mandamentos, com a Torá, que se compromete com esses ideais de vida. Então vamos falar desses. É impressionante isso. É impressionante porque você vê que a identidade de um povo perante Deus se dá num contexto de libertação de uma tirania fundamentada por uma espécie de ideologia religiosa que propicia a opressão humana. Agora, o que é interessante nessa história é que você vai ter todo um cenário no Israel antigo que é uma cultura de fé que celebra a história. Porque, olha que coisa doida, os antigos não pensavam em história como a gente pensa, de presente, passado, futuro, como se a linha do tempo tivesse significado e tivesse desfecho. Por isso, por exemplo, no mundo grego, o que tem valor é o espaço. Daí é tanta importância das estátuas, a importância daquilo que aparece com a estética. No mundo hebraico, o importante é ouvir, o importante é o tempo. Então, Deus se revela na história nos seus grandes atos de libertação e de salvação. Os grandes estudiosos da Bíblia vão dizer o seguinte, que em cada geração Israel tinha que como que viver aquilo de novo que eles tinham tido no passado para se tornar Israel novamente. Aí você tem uma cultura de memória. Tem uma história muito legal que diz que um americano chegou para um rabino e falou: vocês judeus são meio estranhos, né? Porque todo mundo do mundo antigo desapareceu. Vocês têm algum segredo especial? Por que vocês conseguem atravessar a história? O que vocês fazem? A resposta do rabino foi o seguinte: a gente sabe contar a história para criança. Exatamente. Como assim? Que história para criança? Exatamente. Aí porque ele falou para o americano assim: escuta, como é que foi a história dos Estados Unidos? Chegamos no Mayflower, aqui em Plymouth, 1620. Então o que vocês comeram naquele dia? Eu sei lá. O que vocês vestiram? Quanto tempo durou a viagem? Não tem importância. Quem era o capitão do navio? Nada. Não sabiam responder. O importante é a data, o importante é o evento. Eu falei, essa é a diferença, porque o pessoal come, as crianças cantam, se vestem de maneira e saboreiam. Então esse elemento, olha que coisa interessante, isso entra na tradição cristã. Vilela, você conhece muito bem. Qual é o momento mais especial da tradição cristã? O que os cristãos fazem? Eles tomam o quê? A ceia. A ceia é derivada da Páscoa. Na tradição cristã, ela se desenvolve a partir disso. Quando Jesus está com seus discípulos lá em Jerusalém, eles estão comemorando a Páscoa judaica, essa libertação do Egito. Aí, a partir daí, nós temos uma ampliação, porque a visão, né, do que aparece no Novo Testamento é que essas coisas têm um significado que tem a ver com a realidade de quem Jesus de fato representa. Então, nesse sentido, você não tem como entender, apesar de ter tido aspectos diferentes, você tem um reencaminhamento dessa Páscoa na tradição cristã, mas a base de entendimento é exatamente o Pêssar, né? Então é muito interessante a gente ver, estudar, especialmente aprender esse elemento ligado à história. Por quê? Se você não entende o passado, não sabe lidar com o passado, não sabe trazer ele à memória, e você não resolve a realidade do passado para enfrentar o presente, você não constrói futuro. Exatamente. Esse é o elemento. Então, esse raciocínio histórico. Exatamente. Eu acho que a sociedade hoje está... Por que a gente está numa sociedade hoje que perde esperança? Inclusive... Por que não tem expectativa? Porque parou de funcionar nesse eixo histórico. Um professor da USP chamado José Van Becelaar, o que o cara escreveu? Ele disse o seguinte: livro publicado pela EDUSP, sobre introdução aos estudos históricos. Ele diz que o conceito de história que se estuda na universidade é uma derivação desse pensamento bíblico, que é o pensamento dos profetas e da escatologia. Então, você não sabe, você está vendo a gente aí, mas a maior parte dos tesouros que você tem na sua vida, na sua tradição, mesmo quem fica bravo e não entende a realidade bíblica, descansa em cima disso. É muito importante o que ele falou, de não esquecer do passado. Napoleão Bonaparte uma vez estava andando pelas ruas de Paris e era o dia 9 de Av. Dia 9 de Av é o dia que os judeus sentam de luto pela destruição do templo.
do Beit HaMikdash. Ele entrou na sinagoga, as luzes estavam apagadas, as velas acesas, judeus no chão chorando e se lamentando pela destruição do templo. E o Napoleão perguntou o que estava acontecendo, falaram para ele, não, eles estão chorando pelo templo que foi destruído. Mas que templo é esse que não saiu nos jornais, eu não li? Não, isso foi há milhares de anos atrás. Falei, mas peraí, um povo que chora por um templo que foi destruído há tantos anos atrás, um povo que não se esquece do seu passado, tem o seu futuro garantido. E eu acho que essa é a riqueza do Pesach, é transformar toda essa história em orientação, em fundamentos, em lições. Por isso que uma vez um cientista subiu no palco para provar a existência de uma força maior. Cada cientista subiu e trouxe a sua argumentação e trouxe as suas telas para provar a magnitude dos átomos e das galáxias. É impossível isso ser fruto de um acidente. E aí um dos cientistas subiu e falou, eu vou provar que Deus existe. Jewish people. Se os judeus estão vivos até hoje, Deus existe. Porque é um povo que, durante a sua trajetória, foi perseguido por grandes nações e grandes impérios, desde o faraó do Egito, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, nazistas, Hamas. E todas essas nações estão no museu e o povo judeu vive levantando a bandeira da Torá, dos seus valores, do seu propósito, sem desrespeitar o que é sagrado para o outro. Essa é a maior prova que Deus existe. É uma promessa que o Eterno fez a Abraão, que a sua descendência será tão numerosa como as estrelas dos céus. Então é muito válido isso que você está falando, sobre não esquecer da história. Se você não sabe de onde você veio, se você não sabe as suas raízes, sabe para onde vai. Você não sabe qual é o seu objetivo, você não sabe aonde você tem que chegar, você não sabe qual que é a sua missão aqui na Terra. Por isso, quando você está confuso e a empresa não está indo bem e você está um pouco assim embriagado e está tudo acontecendo da maneira que você não gostaria que acontecesse, procure voltar para as raízes. Para, pensa, respira. Peraí, qual que é o propósito disso? Onde eu tenho que investir minhas energias? O que gera resultado e o que não gera resultado? O que é prioridade e o que é secundário? Pensando dessa maneira e não esquecendo do seu passado, das suas raízes, você vai chegar muito longe. Quando as coisas saírem do roteiro, você vai conseguir recalcular a rota muito rápido e vai ter muito sucesso. É o Vilela que está aqui, né? Grande Vilela. Vilela queria se converter ao judaísmo. É mesmo? Veio no meu escritório. Só que ele ficou com medo. Quando eu trouxe o médico para fazer a circuncisão, ele fugiu. Opa, ô Vilela. Só porque o médico tinha Parkinson. Melhor não. Desde lá não consegui convencê-lo a se converter ao judaísmo. De repente a tecnologia pode ajudar esse processo aí, né? Você sabe que a gente estava lá no Rio Jordão, né? Com a galera e o pessoal falou, Saião, vai ter renovação de batismo aí. Eu falei, não, hoje só de circuncisão. Aí o pessoal saiu. O pessoal saiu.